lembrando aos irmãos que nós estamos estudando o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo que é mesmo? 17, né? Fizemos um comentário a respeito do versículo 3, né? Mas algo assim interessante, irmãos, é que nós ouvimos uma introdução sobre o livro de Atos com o Lúcio Shed, com o Luiz Saião, ouvimos a introdução, mas é interessante falar várias coisas, né, que foram importantes e foram boas, mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Onde é que foram? O apóstolo Paulo fez 3 viagens missionárias, né? 3 viagens missionárias, o apóstolo Paulo. Mas onde é que foram essas viagens, né? Aqui nós estamos falando da segunda viagem missionária que ele fez. Então eu estava procurando para os irmãos, encontrei um material rapidinho, creio que por volta de 10 minutos, fala especificamente a respeito das viagens missionárias de Paulo, né? Pelos lugares onde ele passou, vai falar também a respeito de Tessalônica, que é essa cidade por onde ele está passando, onde nós estamos comentando agora. E é praticamente geografia, né? Sobre geografia que ele vai falar, geografia bíblica. E eu tenho certeza que vai clarear um pouco mais, porque sobre esse assunto nós estamos falando dos lugares aonde ele está passando, tá bom? Bem? 5, 10 minutinhos. Em nome de Jesus, tenho certeza que vai ser bênção para você. Como meu nome é Regis Cordeiro, eu gostaria de lhe convidar a estudar a segunda viagem missionária de Paulo. Aqui nós podemos ver o nosso planeta Terra e a região que iremos estudar localizada entre a Europa, a África e a Ásia. Como podemos ver no lado inferior direito da tela, é onde está localizado Israel com sua divisão do tempo de Jesus, Galileia, Samaria e a Judéia. O Império Romano organizava os seus territórios em províncias. Durante o período do Novo Testamento, havia 32 províncias em total. Tinham 2 tipos de províncias, senatoriais e imperiais. As províncias senatoriais eram províncias que tinham pais, por isso cada província tinha um procônsul como governador. O procônsul tinha poucos soldados sob seu controle. O outro tipo de província era chamado de província imperial. Essas províncias eram governadas por um procurador escolhido pelo imperador romano e mantinham legiões de soldados devido ao fato de serem menos estáveis. A Judéia era uma província imperial. Pôncio Pilatos, quem sentenciou o Senhor Jesus para a morte, é um exemplo de procurador. Ele governava a planície imperial da Judéia de 26 a 36 depois de Cristo. Nossa viagem começa mais uma vez em Antioquia. Antioquia é uma cidade da Síria, localizada ao sul do rio Orontes. Era a principal entre 16 cidades com o mesmo nome, criadas por volta de 300 a.C. Foi a cidade onde Paulo e Barnabé trabalharam e foi a cidade onde os seguidores de Jesus pela primeira vez foram chamados de cristãos. Em Antioquia, Paulo chamou Barnabé para a viagem, mas eles discordaram sobre levar ou não João, chamado Marcos. Barnabé então levou consigo João para o Chipre e Paulo e Silas partiram encomendados pelos irmãos para a segunda viagem missionária. E passou pela Síria e Sicília, confirmando as igrejas. Chegou também a Derbe e Listra. Listra era uma colônia romana criada em 6 a.C. por Augusto para proteger a rota imperial. Era parte da região da Galácia. Paulo sofreu várias perseguições em Derbe e Listra na sua primeira viagem missionária e possivelmente se referia a essa região quando ele escreveu as cartas aos Gálatas. Em Listra, Paulo e Silas encontraram a Timóteo. Paulo circuncidou Timóteo e Timóteo se juntou a eles para seguir em viagem. Em Atos 16, 6, lemos: E percorrendo a região frígio-gálata,
tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mícia, tentavam ir para Betínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mícia, desceram a Troade. Aqui nós podemos ver os restos da casa de banho em Troade. Aqui nós agora vemos os restos do templo. E em Troade, Paulo teve uma visão na qual o homem da Macedônia lhe rogava pedindo ajuda. Então eles partiram imediatamente para a Macedônia. Em Atos 16:11, continuamos. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte, a Neápolis e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeiro do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. Filipos era destino da carta aos Filipenses, fez também parte da terceira viagem missionária de Paulo, era a principal cidade desta parte da Macedônia, e aqui nós podemos ver a foto das escavações da cidade. Em Filipos, Deus salvou a Lídia e toda a sua casa e foram batizados. Paulo expulsou um demônio de uma jovem adivinhadora. Paulo e Silas foram então açoitados e presos. O Senhor salvou o carcereiro e todos os seus, e foram batizados. Paulo e Silas foram soltos da prisão, e finalmente foram para a casa de Lídia, para ver e confortar os irmãos. Continuando em 17:1, lemos: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo compôs 2 cartas para a igreja de Tessalônica. Era a cidade de Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo na sua terceira viagem missionária, e pouco da cidade antiga é visível hoje, pois a cidade moderna foi construída sobre ela. Em Tessalônica, Paulo pregou Cristo na sinagoga. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres, como podemos ver em Atos 17:4. Os judeus se revoltaram contra Paulo e os irmãos, e em Atos 17:10 continuamos. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Aqui nós podemos ver a muralha da cidade antiga, de Bereia, e a sinagoga judeia antiga. Em Bereia, os judeus locais foram considerados mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Muitos creram no Evangelho. Os judeus de Tessalônica chegaram a Bereia para perturbar os irmãos. Então os irmãos ajudaram a Paulo a sair de imediato para os lados do mar, enquanto Silas e Timóteo continuaram em Bereia. Em Atos 17:15, lemos: os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Atenas era uma das cidades principais da antiguidade, também uma das principais cidades-estados do Império Grego, considerado berço da civilização ocidental e da democracia, assim como centro de arte e cultura no mundo antigo. Em Atenas, o espírito de Paulo se revoltava ao ver a idolatria dominante na cidade. Paulo pregava na sinagoga e também na praça todos os dias. Paulo pregou Cristo no Areópago e alguns escarneceram na mensagem, mas alguns creram. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Corinto era a cidade onde veneravam Afrodite, deusa grega, e depois Diana, deusa romana. Cidade prominente do Império Grego e capital da província da Acaia, no Império Romano. Estima-se que no tempo dos apóstolos tinham aproximadamente 700 mil habitantes. Enquanto em Corinto, Paulo encontrou um judeu chamado Áquila e sua mulher Priscila, fazedores de tendas. Paulo morava e trabalhava com eles fazendo tendas. Todos os sábados pregavam na sinagoga, persuadindo judeus e gregos. Silas e Timóteo desceram da Macedônia e Paulo se entregou totalmente a pregar a palavra. Os judeus se opuseram a ele, então Paulo sacudiu as vestes e foi pregar aos gentios. Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios creram e foram batizados. O Senhor visitou a Paulo de noite numa visão, declarando a sua proteção. E Paulo ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus.
Os judeus levaram Paulo ao tribunal perante Gálio, que é o cônsul da Acaia. Gaio os expulsou do tribunal ao saber que a acusação deles contra Paulo não era relevante à lei romana. Os judeus então agarraram a Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Finalmente, em Atos 18, lemos: Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Rogando-lhe eles que permanecesse ali mais algum tempo, não acedeu, mas despedindo-se disse: Se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, desembarcou subindo a Jerusalém, e tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Aqui terminamos a segunda viagem missionária de Paulo e podemos ver mais uma vez a maneira maravilhosa que Deus criou sua igreja e a espalhou por todo o mundo, trazendo as boas novas da salvação que veio através de Jesus Cristo. Deus o abençoe. Irmãos, deu para entender alguma coisinha? Deu, né? Acredito que sim. Só para clarear um pouco mais, embora nós já tenhamos visto na introdução, né, como já falamos, embora já vimos na introdução o Russell Shedd, o Israel, mas para a gente ter ideia por onde eles passaram, o que aconteceu em cada cidade, por onde eles passaram. Então, quando você lê o livro de Atos, capítulo 17, sobre a segunda viagem de Paulo, já vai, o Espírito Santo já vai lembrar você a respeito de algumas coisas que você já viu, e também a respeito de algumas coisas que você já ouviu, e isso serve, na verdade, para o nosso crescimento, amém? Amém? Amém. Então vamos lá. Atos capítulo 17, nós fizemos um pequeno comentário a respeito do versículo 3. E alguém pode ler para nós o versículo 3 do capítulo 17? Você pode ler aqui mesmo, até se preferir. Responde demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E esse Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Amém? Então, como nós comentamos já, a respeito da pregação, a respeito de uma das coisas principais que eles falavam, que eles faziam questão de expor, a respeito da morte de Jesus e a respeito da ressurreição. Como nós já falamos um tempo atrás, que os judeus tentavam cobrir tudo isso, né, dizendo que Jesus havia sido morto sim, porém o corpo roubado e ele não havia ressuscitado. Então, uma das principais coisas que eles diziam, que eles pregavam, é exatamente isso: morte e ressurreição de Jesus. Até em Coríntios, nas Santas Ceias, quando nós lemos 1 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo disse isso: anunciais a morte do Senhor até que venha, morte e ressurreição, até que ele venha. Por quê? Porque a preocupação é essa. A preocupação nos dias de hoje é essa, né? O que, por exemplo, com as festas pagãs, as festas do mundo, o que eles tentam fazer, na verdade, com tudo isso, né? Em Páscoa, na verdade, eu te dou um ovo e está tudo certo. 25 de dezembro, vamos supor que fosse o nascimento de Jesus, vamos supor, não é, mas vamos supor, vem um velhinho lá, subindo na janela e está tudo certo. Então, quer dizer, tudo vai sufocando, né, a verdade de Deus, vai tentando sufocar a verdade de Deus, vai abafando, né, e vai tentando sempre deixar a essência do Evangelho para trás. Então, a preocupação deles era, principalmente naquela época, era a respeito desse assunto. Primeiro a morte e a ressurreição de Jesus, depois eles começavam a falar a respeito do plano da salvação. Bom, foi isso que nós comentamos, né? Na terça-feira passada, se não me engano, nós paramos exatamente aí. Então, eles eram perseguidos, né? Eles estavam sendo perseguidos ali por um grupo, né, que havia sido formado bem rapidamente, e para mais uma vez, né, desbaratar as obras de Paulo, para mais uma vez tentar espalhar, tentar parar aquilo que Paulo estava fazendo. Eu gostaria que alguns dos irmãos, ou que alguém, por favor, pudesse ler
Em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, no verso 14. 1 Tessalonicenses. Se alguns quiserem deixar aberto 1 Tessalonicenses, porque é sobre a igreja que nós estamos tratando, sobre essa igreja e sobre essas cartas, então a gente vai fazer várias leituras a respeito de Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, o verso de número 14. Vou deixar também a minha aberta essa passagem. Se alguém encontrou, pode ler. Fica à vontade. Capítulo 2, verso 14. Primeira Tessalonicenses 2, 14. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus que na Judéia estão em Jesus Cristo, porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhe fizeram a eles. Olha só que interessante. Os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens. E aqui fala a respeito de eles estarem impedindo a pregação do Evangelho, mas então fala sobre o quê? Sobre o livro de Atos. Então, aqui nesse local, nessa cidade, tem relação com essas duas cartas, porque ele está passando por essas cidades e as cartas são escritas, depois diretamente para essas igrejas aqui que estão localizadas em Tessalônica, 1 e 2 Tessalonicenses. Depois tem também algo bem interessante, que os Tessalonicenses eles se despertaram com um tipo de conhecimento, E até nos nossos dias, por exemplo, alguém se desperta mais para a escatologia, outros para estudo de religiões, outros para cada cristão, cada irmão, outros simplesmente para o devocional, cada um tem esse despertamento, outros para a batalha espiritual, enfim, cada um tem, não vou dizer uma queda, mas tem um despertamento, para um tipo de assunto diferenciado naquilo que diz a Bíblia. Então, Timóteo, amado, ele foi um dos pastores, ou foi um pastor auxiliar do apóstolo Paulo nessa igreja. Então, um jovem garoto, Timóteo, Paulo deu várias recomendações para ele, E às vezes quando a gente olha para o pastor, a gente já olha meio grandão, bigodudo, barrigudo, e cabelo grisalho, Aí a gente passa o pastor aí. Não, Timóteo era um garoto, É por isso que Paulo disse: ninguém te despreze pela tua mocidade, porque você é jovem, ninguém te despreze por isso. Então, vê as recomendações, Chega um pastor João Vitor lá na igreja, o pessoal, você sair não dá nada, Mas a questão é que está sobre a pessoa, E é isso que nós valorizamos, amado? E até alguns lugares é interessante que, quando a gente vai ministrar assim, algumas pessoas que são bem mais de idade assim que a gente, ficam olhando assim para a gente, Será que esse vai saber toda? Só fica assim olhando, como dizendo, menosprezando, porque na verdade não é a idade que traz o conhecimento, é a idade. Tua dedicação, tua vida diante de Deus, diante do altar, tua intimidade com o Senhor. É isso que te faz crescer. Tem gente que tem 200 anos na igreja, medalhão, 200 anos na igreja, mas não é Bíblia. Não se preocupa com nada, de estudar em nada. Então, é bênção, mas poderia ser um pouco mais. Você pode ver, amado? Você vê o ministério dos discípulos, ou dos apóstolos, melhor dizendo, um dos que se estende um pouquinho mais é Pedro, mas depois ele some da história. Quem aparece é Paulo, se destaca e vai até o final. Na conversão dele, ele aparece eles andando um pouco juntos ali, depois Paulo se destaca e vai até o final, até o capítulo 28 de Atos. Então Paulo foi usado grandemente, muito mais do que todos os outros. Por quê? Ele era também, Paulo era um conhecedor da lei, ele era intelectual, Então, por isso que ele foi colocado entre os grandes, porque ele sabia o que ele estava falando. Claro, Deus, o Senhor, o Espírito Santo colocaria a palavra na boca deles, mas ele conhecia a lei sim.
Conhecia, falava e disputava nas praças, enfim. Né? Então, conforme aquilo que nós temos buscado, assim o Senhor ele nos usa. Né? Se nós buscamos pouco, o Senhor usa com certeza menos. Né? E, por exemplo, existem pessoas, por exemplo, existem pastores, a gente conhece histórias de pastores, por exemplo, que tiveram dificuldade em determinadas igrejas pela cultura. Pessoas de Deus, claro, de Deus, estão dando a sua vida por causa do Evangelho. Porém, tiveram dificuldade na pregação do Evangelho por causa das pessoas que estavam ali na época. Né? Pessoas já mais cultas, o pastor chegou e houve rejeição. Acontece. Então, é o que a gente aprende sempre, né? A gente precisa falar a linguagem das pessoas que estão ali perto de nós. Se você está perto de pessoas, por exemplo, vamos supor, aqui na nossa cidade, Jardim Gonçalves, por exemplo, já é um outro nível. Se for pregar em São Caetano, já é outro nível. Então, alguma coisa você vai ter que, né? Alguma coisa é bom você, né, se adaptando. Agora, falar a linguagem das pessoas que elas possam entender. A questão é você transmitir conforme elas podem entender. Não adianta alguém vir falar, ministrar aqui, por exemplo, você está com um dicionário na mão. Umas palavras que você fala, espera um pouquinho, pastor, deixa eu procurar aqui para ver o que quer dizer isso. Então, tem lugares que as pessoas mais nobres, as pessoas têm uma cultura assim, sabe? Mais elevada, mais avançada. Então não adianta a pessoa ir lá na periferia falar palavras que, então, seja simples, claro, objetivo, né? As pessoas com certeza elas vão entender. Amém, amado? Amém. Então tá certo. Então eles estavam expondo ali a palavra de Deus, né, que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E esse Jesus que vos anuncio dizia, é o Cristo. Ele é o Cristo. E quando ele falava isso, né, tinha um peso. Quando ele falava a respeito de ele é o Cristo. A gente vê sempre escrito por aí, eu acho interessante, né? Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. Eu tenho algo assim no meu coração, quando a gente fosse fazer a frente assim, né? Não queria uma frente normal, mas uma frente que ficasse mudando. Sabe aquelas frentes que parece outdoor? Fica mudando assim, o nome da igreja, daqui a pouco algumas passagens bíblicas, daqui a pouco pelo menos três passagens assim. É interessante que uma das coisas que eu queria que fosse escrito é que Jesus Cristo, ele não é simplesmente o Senhor, mas Jesus é Cristo e Senhor. Tem peso nisso. Porque quando você fala que Jesus é Cristo, você está falando a respeito do Messias. É por isso que ele dizia, ele poderia dizer muito bem, e dizia ele, é o Jesus. Mas ele dizia, é o Cristo. Eles recebiam diferente, o peso era outro. Né? E tudo bem? Misericórdia, não. Misericórdia. Senhor, cura o sono, Senhor, em nome de Jesus. Tira o cansaço nessa hora. Amém, glória a Deus. Versículo 4 do capítulo 17. Alguém pode ler para nós? Com voz de guerreiro. Voz de guerreiro. Deixa o pulmão de ar aí. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres distintas. Em algumas traduções diz, né, algumas mulheres de alta posição, né, algumas mulheres bem-sucedidas, né, financeiramente falando, né, de alta posição. Mulheres principais. Principais, né? Se as simples, elas se destacam mais, né? As damas, vamos dizer assim, né? Interessante. Então, no versículo de número 4, do capítulo 17, mostra a respeito, é claro que aqui ele está falando em público, então existe com certeza, quando você vai pregar ao ar livre, por exemplo, como nós vamos fazer, pretendemos fazer muito breve, quando a gente vai pregar, por exemplo, numa praça pública, na rua, mas também dentro da igreja, existem, até mesmo dentro da igreja, existem grupos de pessoas. Existem pessoas, por exemplo, que se simpatizam com esse, existem pessoas, por exemplo, que se simpatizam com aquele, existem pessoas que
acreditam, tem pessoas que não creem, tem pessoas que dão muito, outras pouco crédito, varia. Então, até mesmo dentro da igreja, infelizmente eu digo isso, né? Acontece muitas vezes. E alguns deles creram e se ajuntaram juntamente ali, se chegaram a Paulo e Silas. Então, nos dias de Paulo, amado, Tessalônica, essa cidade, ela é interessante que ela tinha um governo que, nos estudos, você encontra a expressão governo autônomo, que é como que fosse algo assim. Sabemos que por trás dos governos é claro que existe alguém governando, alguém dominando, alguém manipulando, mas como que pessoas assim que dessem autoridade para alguém, como os tetrarcas, era assim, né? Eles davam autoridade, né? Davam legalidade para eles governarem em determinados lugares, mas também eles estavam por trás. Você assistiu o filme de Jeremias, você vai governar, você vai reinar lá, só que você vai me dar presente, você vai pagar imposto. Você vai ter que fazer aquilo que eu quero que você faça. No filme de Jeremias, nós vimos isso, né? Na verdade, ele governa, mas ele é manipulado, né? Todos os movimentos dele, o rei então coloca alguém de confiança dele lá, e tudo que acontece, o rei fica sabendo. Então, de certa forma, ele é manipulado. Então, na época de Paulo, ainda era assim, ainda funcionava assim, né? Então, os romanos, eles dominavam também, essa área era dominada também por líderes romanos, e eles eram desonestos, e por isso os seus cidadãos, eles não eram confiáveis, ou seja... Falar em governo, você viu o final da placa aqui de Sorocaba? Querem uma reportagem lá. tirar, né? Querem tirar a placa. Essa luta já vem de algum tempo. Você vê que tem gente que ainda não conhece bem, né? A palavra. É interessante que alguns dias atrás colocaram isso aí no... Foi interessante que colocaram. E até... Falei, não ia comentar nada não, mas... O dia que saiu a reportagem, essa coisa. Então, na verdade, alguém comentou até comigo no trabalho, né? Puxa, você não viu lá? E agora? O que? Sorocaba... Fala para mim, falei para a pessoa, fala para mim, Sorocaba é de Jesus, e quem que é Sorocaba? Não, mas Sorocaba é de Jesus. Falei para ele, você é de Jesus? Você vai na igreja, nos cultos que tem lá, pelo menos as coisas básicas. Não, mas você não é de Jesus, como é que você quer que Sorocaba seja de Jesus? Se está declarado na palavra que o mundo jaz do maligno, não é porque está escrito lá que vai mudar alguma coisa em quem é cristão de verdade. Porque lá pouco importa, é hipocrisia, né? Quer a placa lá, mas não quer compromisso com Deus, com a igreja. Só quer fazer a bagunça por causa da placa. A placa não significa nada. Ainda que seja um ato profético, alguém profetizando sobre aquele lugar, pouco, acho que uns 50, 100 metros no máximo para frente, tem um obelisco da maçonaria, pouco para frente do posto. Lá no salão tem aquela santona grandona, bem na entrada lá também, uma senhora que chegou lá. E ele tem uma lanchonete no pé dela, nos pés dela, assim, tem uma lanchonete, assim, por baixo dela. Ninguém fala nada. Ela só é referente à igreja católica, né? Não é referente a outra. Tem fé, princípio. No caso lá, né? Agora ali, só porque está declarando aqui. É que é um governo mundano, né? Então aquele que Na verdade, o prefeito não quer ser. O prefeito é que nem Pilatos, né? Ele não quer ser. Esse daí ele não quer. Eu vi uma reportagem que ele deixa a justiça decidir. Né? Ele não quer nem. Se for obrigado a tirar, ele vai tirar, mas ele não quer dar a opinião dele, o parecer dele. Aí, eu sou a favor que tire. Ele quer deixar igualzinho Pilatos. Que a justiça decidiu. Mas aí pra mim aquilo ali, estando ali, não faz diferença nenhuma. Alguém tem mais um comentário? Então, eles não eram cidadãos confiáveis, né? Então, é interessante que eles andavam de casa em casa, né? Dando opiniões e não gostavam de trabalhar. E Jesus falou a respeito disso com relação aos religiosos também, chamando eles de hipócrita, né? Quando eles faziam suas orações longas nas praças e andavam de casa em casa. Jesus também falou a respeito desse assunto.
Jesus comentou a respeito disso, para mostrar na verdade que eles eram alguma coisa, mas na verdade eram aquilo que Jesus comentou, né? Eles não passavam de sepulcros caiados, eram bonitos por fora, mas por dentro, assim como Jesus disse, né, cheio de adultério, cheio de indecência, né, cheio de maldade, de malícia. E isso é o que na verdade cheira mal diante de Deus. Amém, amado? Então, muitos creram, mas muitos não creram. E também é interessante que, como nós também já comentamos a respeito disso, existia aquele grupo de pessoas que eram seduzidos pelos principais. Eles, por exemplo, chega Paulo e Silas, por exemplo, em determinada cidade, pregando o evangelho, começava a aglomerar, começava a chegar um grupo de pessoas, para que esses não crescem, eles convenciam alguns, né, a blasfemar, a criar assim, uma espécie de um tumulto, né, para desvalorizar ou para menosprezar, para tirar o crédito daquilo que Paulo estava pregando. Isso também era bem comum. Paulo passou muitas vezes por isso, né? E é o que nós ouvimos também nesse pequeno comentário desse vídeo, né? Tudo bem? No versículo 5, alguém pode ler para nós? Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jason, procuraram tirá-los para junto do povo. Então essa era a estratégia delas, para tentar muitas vezes aniquilar o evangelho, para tentar muitas vezes fazer com que a palavra deles não fosse dado crédito, né? Então eles convenciam as pessoas. Olha só, é interessante como a justiça dos judeus, né, é sempre mostrada, como é mostrada a justiça desses homens aqui, desses judeus, onde eles muitas vezes acusavam pessoas inocentes, e eles sempre procuravam condenar a pessoa sem defesa ou com acusação falsa. Você lembra que foi assim com tantos outros até, e também ali com Jesus, foi assim também além de Paulo, né, foi assim também com Estevão, enfim. Eles levantavam um grupo de pessoas ali com um falso testemunho, para se o sujeito dizer não foi, é isso, e eles simplesmente condenavam as pessoas. Eles faziam aquilo que eles bem entendiam, se é que se pode dizer assim, né? O que significa assaltando a casa de Jason? Hoje teria outra. Hoje teria assaltando a casa de Jason, hoje teria, eu acho que não é a mesma que eu estou pensando aqui, né? Como assim? Eu estou atualizado assim. Assaltando a casa de Jason. O que significa? O que esse Jason tem a ver com Jesus pregando e tudo mais? Essa foi uma figura. A casa do homem lá. Não, essa foi uma figura muito importante. Jason foi uma figura muito importante. Ele foi uma peça fundamental assim, na administração da palavra do Evangelho, principalmente aqui, um instrumento que Paulo usou para que o Evangelho fosse anunciado. Ele foi, certa vez, quando, eu comento várias vezes a respeito dessa passagem, quando foram procurar Elias, e Elias estava num certo monte, alguém disse assim: "Ô, homem de Deus, desce aqui." Ele disse: "Se eu sou homem de Deus, essa fogo do céu consuma vocês." Aconteceu isso por 2 vezes. Na terceira, o mais sábio chamou Elias para a conversa. Vem conversar de perto. O negócio de ser fogo consumindo está certo. Aí ele disse assim para Elias, em uma das conversas, que ele tinha escondido profetas para que Acabe não matasse. Tinha escondido profetas, dando pão e água para eles, escondidos profetas de Deus. Olha só que interessante. Então, isso era comum. Esse Jason é senhor dele? Não. Na verdade, ele serviu exatamente para isso também. A casa desse Jason, ele serviu como espécie de refúgio para Paulo e para Silas. Eles se refugiaram nessa casa. Eu vou ler na tradução da linguagem de hoje. Diz assim: "Mas os judeus ficaram com inveja, e eles foram buscar alguns homens maus entre os malandros das ruas, e formaram um grupo de desordeiros. Esses fizeram muita confusão na cidade e atacaram, assaltaram ou atacaram a casa de essa expressão, de Jason,
procurando Paulo e Silas, ou seja, por quê? Porque Paulo e Silas Estava na casa de Jason. estavam na casa deles. Porque aí nessa tradução não fica claro, né? Não Se fica. você só lê, você não vai ver o que tem a ver uma coisa com outra. Por isso que quando a gente vai falar assim a respeito de Bíblia, a gente recomenda não uma tradução só. A gente nunca pode aprender uma tradução só. Quando você pega várias traduções, ela vai enriquecer a tua leitura. Vai enriquecer a tua leitura. Então, assaltando seria invadir, porque Paulo e Silas estariam refugiados dentro da casa deles. Estavam refugiados. Aprendemos. Procurando, Aprendi, né? A dúvida foi minha. procurando Paulo e Silas a fim de levá-los para o meio do povo. Eles queriam levar Paulo e Silas lá, como quem diz assim, se vocês são mesmo, né? Então vamos lá. E só que é interessante que normalmente em algumas perseguições, em alguns tempos, quando a pessoa ela sente e percebe que as coisas apertam, ela se abre rapidinho, né? Você quer Paulo, você quer Silas, eu não vou morrer no lugar do outro, né? Mas esse homem ele fez diferente. Esse homem ele fez diferente. A gente encontra, né, pessoas que dão a vida pelo Evangelho, dão a vida por pregadores do Evangelho. É interessante que Jesus mesmo ele disse assim, que quando se recebe um profeta na qualidade de um profeta, o galardão, a recompensa da pessoa também vai ser como a recompensa do profeta. Ou seja, da maneira que você recebeu, assim você vai receber também. Da maneira que você honrou, assim você vai ser honrado também. Curioso, né? Agora, curioso, me ocorreu uma coisa aqui, sobre aquele assunto lá, do totem lá. Os evangélicos, né, estão protestando em volta do totem, né? Se fosse ao invés do totem, né, fosse uma imagem de Jesus, aí já mudaria totalmente, né, o enredo, né? Aí já seria os católicos que protestariam, né? Quer dizer, imagens são imagens, né? E não é de hoje que uma referência escrita sobre Jesus preocupa ou incomoda os não cristãos quando escreveram o rei dos judeus na cruz de Jesus. Eles queriam que escrevesse, ponha que ele se diz rei dos judeus, né? Aí Pilatos falou, não, o que está escrito, deixa. Eles queriam que mudasse, né? E ele, em vez de escrever rei dos judeus, que escrevesse que ele se diz rei dos judeus, né? Então toda referência a Jesus incomoda, né? A questão é o nome, né? Então é o nome. Porque se fosse uma imagem que tivesse ali, os evangélicos iam sair fora e os católicos iam protestar. Olha você vê como é que... E tudo ali é barro, é cimento, é pedra, então os evangélicos também têm que enxergar por esse ângulo também, né? Independente do que está escrito, né? Mas, porque você pode pegar uma imagem de Cristo e escrever também. Porque existem assim vários lados, né? Por exemplo, depende aí, ponto de vista. Uma visão, por exemplo, vamos supor, eu estou viajando, estou chegando na cidade, chego lá, olho, Sorocaba pertence ao Senhor Jesus. É isso que está escrito, né? Se você pegar o Brasil, 50% da cidade tem aquilo ali, né? Eu chego, bato o olho nisso aqui, Sorocaba, Jesus. Quer dizer, já vai causar uma certa impressão. Se eu não me engano, é a igreja quadrangular que manda o povo, que põe aquela. Eu fui uma vez viajando para o Paraná, toda a cidadinha que entrava, inclusive na que eu nasci, na entrada também está a mesma coisa. Bandeirantes, segue o Senhor Jesus. Só que em Sorocaba não tem como ver. Mais algum comentário? Graças a Deus por isso. Então, falando a respeito da justiça, no bom sentido, né, dos judeus, né, ou melhor, essa falsa justiça dos judeus, então os judeus eles conheciam, né, a lei, eles conheciam os estatutos, eles sabiam na verdade o que era justo e eles sabiam o que não era justo. Os judeus eles sempre conheciam a lei. Então, na verdade, quando o apóstolo Paulo, né, quando ele foi para esse processo de evangelização, quando ele saiu para o ministério, ele, embora também conhecesse a lei, né, ele sabia de toda essa influência, porque Jesus ele disse assim, até mesmo para Ananias, que Paulo seria um instrumento, né, nas mãos do Senhor e que ele iria padecer por causa do Evangelho. Ele disse que teria triunfo, Paulo seria aplaudido, mas Paulo iria padecer por causa do Evangelho. Então, ele mesmo diz, alguns capítulos antes, é necessário que
nós passemos por muitas tribulações para nós entrarmos no reino de Deus. Necessário que nós passemos por isso. Então, como eu comentava com alguém hoje, o cristão, ele entregou a vida para Jesus, agora eu vou pôr um tapete vermelho, você vai passar. Cão, capeta se levantando em tudo quanto é lado, você vai ter que passar no meio disso aí. Então busca revestimento, senão você vai se enroscar e não vai conseguir passar do outro lado. E tentações e tantas coisas aí para muitas vezes tirar a paz, né? Então uma grande evangelização que eles faziam de casa em casa, em um movimento evangelizador. E Paulo foi um dos maiores evangelistas que houve até nos dias de hoje. Lembra que nós comentamos como a igreja foi formada, de casa em casa? Formava-se, a igreja se deixava um responsável, partia para outros lugares, depois ele passava fazendo, né, as suas viagens, escrevia lá suas cartas. Então, o começo da igreja foi isso aí, debaixo de muito tumulto, debaixo de muita perseguição. Eu quero dizer para você, a igreja ela só cresce, irmãos, só cresce debaixo de perseguição. É que nem bolo, quanto mais bate, mais cresce. Se tiver tudo bem, irmão, o sujeito nem orar a Deus, ele não tem prazer, não tem, irmão. Agora, fica um cara desempregado para você ver. Dá um enrosco em casa, no trabalho, sei lá na onde. Por qualquer lugarzinho, ele já acha que é um altar, né? Bota o joelho, bota o rostinho lá, vai clamar o Senhor. E ora gostoso de ouvir. Ora que é uma maravilha. Ele ora que parece que a hora passa e ele nem percebe. Interessante. Quando a pessoa está bem, está tudo bem. Ele esquece como é que ora mesmo. Só quando a vaca deita, né? Só... Você não conhecia, mas enfim. Mas enfim, o Felipe gostou. Pior que a vaca deita não muitos, né? Porque se esqueceu de Deus, esqueceu de Jesus aí o tratamento pode ser diferente, né, mano? É que é mamadeira. Então não vamos esperar a vaca deitar, vamos buscar Deus enquanto ela está de pé ainda, né? Enquanto as coisas estão bem na nossa vida, né? Não vamos esperar. O breve não vai. Amém? Então, irmãos, todos os esforços, né, foram feitos ali, né, através de Jason, né, para que o Evangelho, para que a palavra fosse pregada, fosse anunciada. E é interessante que uma grande igreja, ela nasceu ali, naquele lugar, né, e ela ficou fortalecida. Olha só, mas ela começou como? Ela começou, não com o prefeito da cidade cortando uma fitinha, olha, a partir de hoje que você começou a igreja. Não foi assim que começou, né? Foi debaixo de perseguição e tumulto. E eu louvo a Deus, né? Porque a gente está chegando em um tempo, você pode perceber que está todo mundo no amor. Todo mundo no amor. E aí eu até sempre convido um irmãozinho na praia. Irmãozinho no bom sentido. Profetizando já sobre a vida dele. Sempre convido ele para vir na igreja. Não, irmão, isso aqui é não dá. Aí eu falei esse sujeito que está precisando levar quando o Senhor soltou umas serpentes para aquele lado lá para morder ele para ele olhar para a cruz. E aí ele falou assim, preciso falar com você. Eu falei, fala, rapaz. Então eu vou começar a assistir os cultos. Eu falei, você vai na igreja? Ele, não. Comprou um computador e vou esperar a internet lá em casa. Eu vou assistir o culto lá da igreja. Lá você põe na internet. Eu falei, rapaz, que comodismo que é esse? Eu falei, então você vê por que a igreja até que ponto que está, né? Então ninguém quer pagar preço por mais nada. As pessoas acham que isso é só coisa do passado. Na verdade não é, não. A palavra é a mesma. A palavra é a mesma. Quem quiser vir após mim, a cada dia negue-se a si mesmo, tome sua cruz, e se quiser. Ou seja, eu posso estar aparentemente andando atrás de Jesus. Se eu não tiver cruz, sem cruz, Eu te perdoo, mas ela lá e eu aqui, né? Mas Jesus fala, eu também te perdoo, se você não quer, eu quero. Mais ou menos assim a coisa. E a vitória está na cruz, porque não pode deixar na cruz. Só falar, só ficar. E a gente vê isso, a gente às vezes se entristece muito por isso, né? Mas é o estado, né, que a igreja caminha nos dias de hoje. Sempre de casa, e às vezes assim, Deus sabe, Deus entende, Deus conhece mesmo. Conhece, claro que conhece. Conhece que Ele te dá toda a condição, toda a capacidade para mudar e para vencer. Ele te dá. Certa vez Jesus contou uma parábola a respeito de um lavrador, um agricultor. Ele plantou, né, uma plantação, plantou uma figueira,
Aí ele foi fazer o processo e foi procurar fruto e encontrou. Se não foi, você me corrige. Foi procurar fruto e se encontrou. Aí ele falou assim, chamou o lavrador, o dono da plantação, falou assim, puxa, corta isso aí, né? Não, ele falou, né, vou cortar. Aí o homem falou assim, não, deixa aí. Prepara a terra, aduba, cultiva, e se ano que vem não tiver fruto, aí você corta. E aí Jesus contou. E é interessante que, ou seja, toda a capacidade para o crescimento, para que dê fruto, ele dá, irmãos. Toda a estrutura, toda a condição, ele dá. Principalmente nos dias de hoje. De intercessão, né, e de dar oportunidade, né? Essa no sentido da intercessão dele e de dar oportunidade para a pessoa. Que a Bíblia diz que ninguém será tido por inocente, né? Eu acredito que tem muita gente no mundo que acha que vai dar para aplicar um 7-1 lá na última. Oh, não sabia, não sei o quê. Mas a palavra diz que ninguém vai ser tido por inocente. O 7-1 lá esquece. Tem 7 não. Não. Parece que não, tem muita gente pensando assim, que na hora lá, Deus é bom, Deus ele entenda, tem que ser aceito, né? A oportunidade é dada a cada dia. Tem muita gente assim, infelizmente, às vezes leva até mesmo a vida espiritual, a vida com Deus, leva de qualquer jeito, e achando que se baseando, infelizmente, em alguns versículos bíblicos, em um principalmente que Jesus disse assim, que a carne é fraca, mas ele disse também no mesmo versículo, o Espírito está pronto, ou seja, se eu buscar, né? E ele nos dá toda a condição para a gente viver uma vida santificada, uma vida na presença dele, ele dá a condição. Eu tenho duas opções quando acabar esse culto aqui. Eu posso ficar aqui, meditando na palavra, buscando alguns recursos aí, meditando na palavra, ouvindo alguns louvores, mas eu posso também ligar a televisão e deixar aquele monte de tranqueira para dentro de casa. Entrar na internet e ver uns sites lá que não prestam. É opção minha. O pior é que você vai pôr um culto na internet e o cara vai assistir você mencionando ele no culto. Mas é bom mencionar mesmo, porque eu falo isso para ele também. Olha, virei pauta do culto lá. Vai jogar... Tá importante. Tá importante. Mas seria mais importante se o nome dele fosse escrito no livro da Bíblia. Ainda que negativamente, né? Porque a turma fala daquele Iri lá, né? Que ele se diz Jesus. Né? Às vezes eu brinco com a pessoa, aquele cara é um palhaço, não sei o que, se diz Jesus. Mas ele foi citado na palavra. Porque ele diz, muitos viriam dizendo, eu sou o Cristo. Né? Ele conseguiu entrar para a história. Querendo ou não, porque muitos viram, ele é um deles. Né? E ele afirma, eu sou o Cristo. Olha, você vê? Então, importância negativa, mas tem. Né? Você viu, não sei o que ele deseja para a vida dele. O que eu desejo também, não sei, mas eu fiquei preparado para ele se ele sair dessa. É um barco furado isso aí. Então. Mas conseguiu ser mencionado, sabe? Então, irmãos, várias pessoas que andaram, né, junto com Paulo, e eles tiveram assim, uma grande importância no ministério de Paulo, e foram tidos até mesmo como filhos, né, na fé, ou filhos. Paulo, alguns usavam essa expressão de filhos, principalmente por causa do carinho que eles, alguns sim filhos da fé, mas alguns, eu comentei isso com os irmãos, que eles eram tidos como filhos, ou chamados como filhos, não porque eram filhos, mas pelo carinho, isso é uma forma de expressão, como por exemplo, Saul, por várias vezes chamou Davi de filho, e Salomão, ele chama também alguns de filhos. 1 João capítulo 2, se não me engano, João diz isso com carinho, na expressão carinhosa, filhinhos, essas coisas vos digo para que não pequeis. Expressão carinhosa. Isso era bem comum, né, esse tipo de expressão. E Paulo, então, ali nasceram, então, a igreja foi fortalecida, né, a igreja foi firmada ali, debaixo de toda aquela perseguição. Então, eles se tornaram, diante de um grande amor de Paulo, né, Paulo sentia por eles, se tornaram praticamente filhos, né, na fé. Paulo adotou eles. Abre, por favor, em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, no verso 8. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8. Você precisa deixar aberto Tessalonicenses já?
que diz aí, irmão? Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade, quiséramos comunicar-vos, não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto nos ereis muito queridos. Ereis? Ereis. Quer atualizar Nossa, sempre. Amém? Então, voltando aqui, essa igreja de Tessalônica, como eu falei para os irmãos, eles preferiram, se você ler em Tessalonicenses, primeiro e segundo, você vai ver que eles preferiram e eles se voltaram bem, bastante para esse tema, a volta de Cristo, né, para as últimas coisas, o fim de todas as coisas. Então, se você ler Tessalonicenses, vai falar a respeito da vida de Jesus, a preocupação deles com aqueles que já morreram, como é que vai ser o arrebatamento. E Paulo falou a respeito de arrebatamento, uns já queriam parar de trabalhar. Então Paulo falou, não, peraí, se trabalhar, você quando ele morre, porque é princípio, né? Quando Jesus não vier, vocês vão ter que continuar levando a vida de vocês. Eu era naquela época já, eles viam a volta de Jesus tão perto, né? E a gente estava até comentando a respeito disso, irmãos, e é um perigo muito grande, porque esses dias eu estava ouvindo lambaredas lá no trabalho, lá na empresa, tem um radinho, uma caixinha lá, só a gente estava ouvindo lá no horário do almoço, e a gente comentando, puxa, é só a vida de Jesus e volta gloriosa, e arrebatamento, aquela coisa toda, abriu portais eternas, porque vem o Rei da Glória, aquela coisa toda. E só que a gente vive, olha, depois de tanto tempo, né, que eles já morreram e passaram por isso e gravaram aqueles louvores lá, nos nossos dias, você consegue contar no dedo quantas pessoas que ali compõem algo assim da parte de Deus que fala a respeito da vida de Jesus, né? Então parece que o tempo está passando, a pessoa está se esquecendo disso. E esse é o perigo. Lembra da parábola das 10 virgens? Então a questão é a gente perder tudo isso. Hoje só se canta, só se louva a respeito de... Claro, promessa de Deus para a nossa vida. Mas a gente não pode esquecer, né, da essência. Hoje só se canta, muitos cantores gravam lá músicas de bênção, de vitória, disso, daquilo e tal, não sei o quê. Sabor de mel. Mas não se fala mais da volta de Jesus, ou se fala muito pouco na volta de Jesus, e na verdade é o momento mais importante para a vida do cristão, o evento que o cristão, eu nem quero saber quem vai ganhar a Copa do Mundo, que já está até marcado lá, já está até comprado esse negócio, tudo manipulação, mas a volta de Jesus, isso aí eu não sei, para nós é o momento tal, é o dia, é o grande dia para nós. Então a gente acaba se esquecendo, passando por cima de tudo isso e se envolve com tantas coisas assim agradáveis, mas na verdade o mais agradável a gente acaba deixando para trás. A volta do Senhor para tirar a gente desse mundo turbulento, né? Tem gente que até se acostumou e gosta demais desse mundo que vive, né? Aquilo que a gente sempre comenta, nós podemos ter paz em Cristo, sim, maravilhoso a gente poder servir Jesus, falar da palavra dele, louvar o nome dele, é muito, muito bom. Louva a Deus por esse privilégio que Deus nos deu. Mas, irmão, se você está num lugar aqui, ó, perseguiçãozinha, às 4 horas da manhã que você tem que acordar, que não é mole não, você vai o mês inteiro, o patrão não reconhece aquela coisa, perseguição daqui, perseguição dali, os caras se jogam com os horários que você não quer, mas você tem que você depende daquele trabalho para sobreviver, tanta coisa assim, vida e família, dificuldade, tanta coisa assim, você vive nessa vida. Olha só, é difícil, né? Tem que ter um jogo de cintura lutando, principalmente na nossa época aqui, e na nossa vida. E agora, Deus te mostra aqui um paraíso, mansões celestiais. Mano, em casa tem nem sei quantas 30. Agora, Jesus fala em mansão celestial, algo feito pelo próprio Senhor. Ele não mandou ninguém preparar um lugar. Hoje, vai lá fazer umas casinhas lá. Ele falou, não, eu vou preparar um lugar. Ele falando dele. Sabe, amado? Perfeito. Perfeito, homem. Preparar um lugar para nós. Olha a humildade do homem. Preparar um lugar para nós, amado. Quem somos nós? Para o Senhor preparar mansões celestiais para nós. Uma mesa, eu creio que nem imagina o tamanho dessa mesa, porque diz que Ele vai servir nós na ceia. Ele fala isso. Eu muito anseio comer convosco essa ceia do reino dos céus. Muito anseio. Ele disse que não vai participar dessa ceia até aquele momento.
ele vai claro, ele vai para agora. Mas ele disse assim que iam acender. Ou seja, imagina a gente sentado num lugar grande, todos os irmãos lá, né? E Jesus servindo. Então, a pessoa prefere viver nesse mundinho e se eu chamo de coisa pequena e deixar tantas coisas grandes para trás. A pessoa prefere valorizar aquilo que é corruptível para ficar com aquilo que é, sabe, mano? Aquilo que não passa, aquilo que não envelhece, aquilo que permanece para sempre. Nós sabemos que a pessoa passa a vida inteira correndo atrás de tanta coisa, né? Curso, é documento, é trabalho, é isso, é aquilo. E no dia que ele morre é só o corpo, né? Ah, o corpo está lá no céu, lá. Né? Já não tem nem nome mais, né? Aí é o corpo. O resto. Ah, o corpo está acelerado aqui? Não, o corpo está acelerado lá. Então, você vê como é que é as coisas, né? Perde a identidade. É só reforçando, né? Isso que você falou. Corpo de fundo, morto, tá não chama de jeito. Ai, que coisa. Vai levantar a prova, o morto não, peraí. Respeito. Muito errado não. Muito errado não, respeito. Morto não, peraí. Então mas é bem por aí mesmo, né, irmão? Se a pessoa corre atrás do vento, corre atrás do vento, como disse a mamãe. Valoriza tanto as coisas dos homens, as coisas de Deus. Você não pode deixar que essas coisas sejam mais, né? Que essas coisas são necessárias, né? Porque são bênçãos também de Deus, você ter uma profissão, ter uma vida digna, né? Mas não pode sobressair, até porque o primeiro mandamento é amar a Deus. Isso não pode. Não é errado você correr atrás, você querer ter uma coisa boa. O que é errado é você colocar isso acima das coisas de Deus, né? Ou de Deus. Né? A pessoa já põe no coração isso. O apóstolo Paulo fala a respeito disso, né? Que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor. Quando as pessoas morrem, né? E você vai ver no final, tudo tem um princípio ali, né? Tudo tem na raiz, né? No dinheiro, no amor ao dinheiro. Até o estado do nosso mundo, né? Vamos trazer aqui um pouco mais para perto de nós, da nossa cidade. Quantos assaltos que a gente vê por aí, quantas coisas a gente vê, tanta matança aí. Por que vai assaltar o outro? Por causa do valor que ele tem, seja valor em carro, valor em moto, valor em casa, em imóveis, em eletrodoméstico. Resumindo, né? Aquilo é dinheiro, não é mais dinheiro. Toda a maldade do mundo, o mundo está voltado para isso, né? Infelizmente, o homem é inclinado para o mal. O homem sem Deus, ele já começa a fazer arte rapidinho. Não vai muito longe. Ele já começa a mostrar o que ele é, o que é a natureza dele. Amém? Versículo... Dá tempo? Puxa, passou a hora. Vou fazer um comentário bem rapidinho no versículo 6, eu vou deixar marcado aqui. Versículo 6, alguém pode ler para nós, por favor? E Geiso, não os achando, trouxeram a Geiso e alguns irmãos. E vocês mesmos? Vocês. A presença dos magistrados da cidade, clamando: esse tem alvoroçado o mundo. Chegaram também aqui. Amém? Ou seja, a gente vai comentar sobre isso semana que vem. Mas, ou seja, não acharam Paulo, não acharam Silas, não acharam os companheiros, então vamos levar aquele que ocultou. Então, aquilo que muitas vezes, aquilo que até o Irion, Josué Irion, ele conta nos seus testemunhos, né, que a respeito da maturidade do cristão. Quando eles pegavam esses missionários, eles não poderiam entregar os outros, né? Você tem que estar disposto a morrer por aquela causa. Se você for, você tem que estar disposto a morrer por aquela causa. Você assumir aquilo, né? Seja pego com Bíblia, seja pego pregando. Sim, porque se encontra um, o outro já mostra o outro rapidinho. Não. Os outros estão na maturidade. Morrer. Até comentei a respeito de um livro que eu comecei só a ler, depois eu comecei a ver outras coisas. O tema Incendiados por Cristo. Não incendiados de reteter, não estou falando desse incendiado. Falando incendiados, foram queimados mesmo, sabe? Várias cruzes, assim, várias estacas, e botaram fogo, lá botavam fogo e deixavam o povo queimado, deixavam os cristãos queimados, para causar um certo temor nos outros, né, em outros. No entanto, isso fortalecia a fé até mesmo de muitos que criam.
Porque, irmão, se a gente não estiver preparado, vou ser sincero com você, se a gente não estiver preparado para coisa séria, irmão, do Evangelho, se a gente não estiver preparado para entregar a nossa vida realmente, para entregar a nossa vida, irmão, não é botar um crachá no peito e falar assim, nós somos cristãos e sair aí e falar, ah, Deus te ama, Jesus te ama. Isso é coisa básica da vida do cristão. Se ele não estiver disposto a entregar a sua vida mesmo por amor ao Evangelho, quando fala em entregar a vida, é deixar de ser quem você é e refletir a glória de Cristo. Perder a identidade. Lembra que aconteceu, nós comentamos sempre nas Santas Ceias, o que Jesus fez? Jesus trocou a identidade. Ele se colocou como maldito que era nós, né? Para que nós fôssemos benditos, para que nós fôssemos abençoados por Deus. Ele trocou de lugar, trocou a identidade. Ele foi para a cruz, mas a cruz era nossa, porque os pecados são nossos, né? Toda a humanidade. Então ele foi para a cruz, ele praticamente perdeu a identidade, porque olha só, é claro que ele sabia quem ele era, mas olha só o que diziam para ele: se tu és, é como se alguém dissesse assim, você não tem identidade. Mas automaticamente ele estava abençoando toda a nação que se entregasse a ele. Automaticamente ele estava abençoando toda a nação. Então, quando o rosto de Deus se vira, e Jesus usa essa expressão, Deus meu, por que me desamparaste? Por causa do pecado que estava sobre ele, mas automaticamente pelo sangue de Jesus que estava sendo derramado, os olhos de Deus já começavam a se voltar para nós, para aqueles que aceitassem a ele. Começou a se voltar desde a cruz, já com o ladrão da cruz, com o salteador lá na cruz. Então, troca de identidade. Então, aquilo que o apóstolo Paulo diz: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Identidade. O que você acha disso? Não, isso aqui eu acho. E o Cristo que vive em mim, o que ele acha? O que você pensa disso? Não, a Bíblia sobre isso diz isso. Se eu não sei, eu vou procurar, vou dizer para você o que a Bíblia diz sobre esse assunto. Isso aí é você perder a identidade. Você não ter opinião própria, mas você deixar a opinião de Deus valer na tua vida. Isso vai ser perder a identidade. Você deixar Cristo transparecer, Ele aparecer na tua vida. É Ele que tem que aparecer, Ele que é a estrela maior. Ele que tem que brilhar. Seja o nosso cantar, seja o nosso tocar, seja o nosso falar, nosso viver. Cristo tem que aparecer na nossa vida. Né? E eu achei muito interessante quando estava vendo a respeito da história desse moço aqui, porque ele tem uma certa ligação com Paulo, esse Jason aqui, esse Jason, tem uma certa ligação com Paulo, é interessante. E lá no final, uma das cartas que são escritas, né, para a igreja de Roma, olha só, ele é um dos que estão lá no momento em que a carta é escrita. Vai falar a respeito de alguns nomes, né? Porque existem cartas, irmãos, que não foram escritas direto por Paulo, mas Paulo mandando a pessoa escrever, lá no final ela dá a saudação dela: eu, fulano de tal, escrevo. Então é bem interessante, né? Se coloca de tela, alguém tem algum comentário mais? Se coloca de tela, por favor. Nós vamos orar a Deus agradecendo por mais esse momento, por mais essa noite. Eu creio que o Senhor, Ele nos conhece, Ele sonda as nossas vidas, irmãos. De repente, às vezes, a pessoa pensa assim: puxa, quem sou eu, né? Quem sou eu para Deus habitar em mim, para Deus ter alguma obra na minha vida? Quem sou eu? Realmente, nós olhando para nós, irmãos, nós não somos nada. Somos aquilo que diz a palavra: pó, barro e cinza. Isso que nós somos diante da grandeza de Deus. Mas eu louvo a Deus porque Ele, através da graça dEle, do favor dEle, do sangue dEle derramado na cruz do Calvário, Ele nos fez ser mais que vencedores. Louvo a Deus por isso. Louvo a Deus pela tua vida, porque você olha às vezes para você não se vê como nada, mas para você, para nós, para a igreja dele, Ele tem dado poder, Ele tem dado autoridade sobre demônios, sobre principados, Ele tem dado autoridade para a tua própria igreja, sendo até mesmo aparentemente pequenos, mas Ele tem dado poder, Ele tem dado autoridade. Nós não podemos perder essa identidade que Jesus nos deu, de filho de Deus. Não podemos perder, para que nós possamos ter aquilo que Ele nos deu, porque só recebe aquilo que Ele deu a pessoa que está com essa identidade. Amém, querido? Graças a Deus. Vamos orar a Deus junto com o Felipe. O Felipe vai estar orando a Deus, agradecendo ao Senhor por mais essa oportunidade na presença dEle. Feche seus olhos e oremos ao Senhor. Senhor Deus, meu Pai querido, amado Deus, maravilhoso.
Deus, nós te damos graça, te glorificamos, te exaltamos. Aleluia. Agradecemos, Senhor, por mais tempo de aprendizado da tua palavra. Sim, Espírito Santo. Oh, Senhor, agradeço por cada família que vem aqui nesta Aleluia. noite, Senhor, abençoar cada um grandemente. Sim. Abençoa também, Senhor, a vida do pastor, sua família, Senhor, que vem nos receber aqui na tua casa, na igreja. Oh, louvado seja o seu santo nome, Aleluia, Deus. Jesus. E o Senhor tem a aliança com o povo aqui nas suas palavras, Senhor. Louvado seja o seu santo nome, Deus, que o Senhor venha nos levar para casa com toda a bênção que o Senhor tem nos preparado, Senhor. Louvado seja o seu santo nome, Deus. Sim, Aleluia, Espírito Deus. Amém.